Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje, nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Ao ler o versículo de número 20, nós vamos entender a respeito do que Deus quer nos falar nesta manhã. Palavras do Senhor Jesus. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos que eles dão. Você já ouviu dizer aquele ditado que pelo fruto se conhece a árvore. Nesse texto, Jesus está falando a respeito dos falsos mestres, daqueles que são mentirosos, daqueles que são lobos em pele de cordeiro, daqueles que têm facilidade para enganar, aqueles que contam mentira como se fosse verdade, aqueles que são atores diante da vida, que na verdade eles são hipócritas, porque no fundo estão enganando a si mesmos, porque sabe que Deus não vai perdoá-los. A mentira é algo diabólico, a mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e esses lobos vestidos de ovelha, eles estão enviados do inimigo de nossas almas para poder tornar a vida mais difícil daquelas pessoas que são ovelhas de Deus. Deus não nos deixou inocentes e nem ignorantes em relação a eles. Jesus faz aqui uma analogia bem interessante. Jesus falou: não pode de maneira nenhuma colhermos frutos bons de árvores ruins, e nem ao contrário de árvores ruins colhermos frutos bons. E aqui ele dá exemplo tanto da figueira quanto da uva. A sua essência, a sua árvore tem que ser boa, para que os frutos também sejam bons. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: mais cedo ou mais tarde, nós vamos conhecer quem é lobo e quem é ovelha. Por quê? Pelos frutos. Ainda que o fruto leva tempo para poder dar, não se planta uma árvore hoje e amanhã se tem fruto. Mas ele tem um tempo. Mas o certo é que na época de colher o fruto, ou os frutos, nós veremos pelos frutos que tipo de árvore é aquela que nós estamos lidando com ela. Alguém já disse que o mal pode durar muito tempo, mas não todo o tempo. Mais cedo ou mais tarde, os lobos hão de se revelar quem são, os mentirosos hão de se revelar quem são. E Jesus chama a nossa atenção a tomarmos muito cuidado com eles, porque esse tipo de lobos, esse tipo de gente, esse tipo de árvore, eles estão a serviço do mal e não a serviço de Deus. A sua espécie, a sua essência, ela é destruidora. E a Bíblia diz que o diabo não veio a esse mundo senão para matar, roubar e destruir. Cuidado com as amizades. Cuidado com as alianças, cuidado com os casamentos, cuidado com as sociedades, porque ninguém tem escrito na testa que é uma árvore de fruto ruim. Mas uma coisa é bem certa: se nós pararmos para observar as atitudes, o conceito que a pessoa tem de certo e errado, a forma como ela trata as pessoas, outras, e principalmente pessoas mais simples, mais humildes. Olha,
são exatamente nessas entrelinhas que o lobo vai demonstrar que, na verdade, ele é lobo. E a ovelha vai demonstrar que, na verdade, ela é ovelha. Os padrões, quais são seus valores? Qual é o conceito de ética que esta pessoa tem, de moral que esta pessoa tem? Como esta pessoa conduz a sua família, a sua vida e seus negócios? Então nós não precisamos estar enganados, porque mais cedo ou mais tarde a gente sabe. E cá para nós, a vida já está tão difícil por si só. Nós não temos necessidade de nos associar a árvores ruins. Porque a grande questão é que quando começar a dar os frutos, esses frutos para nós não vai servir para absolutamente nada. E ainda vai prejudicar a nossa plantação, a nossa lavoura. Cuidado, que Jesus nos conta uma parábola do Senhor que plantou trigo e à noite veio o inimigo e semeou uma erva daninha, semeou o joio no meio do trigo. Deus chama a nossa atenção. Cuidado, tem muita gente ruim nesse mundo, semeando, literalmente semeando joio no meio do nosso trigo. Mas a Bíblia diz que foi à noite. Todos precisam dormir, todos precisam descansar. É nesta hora que você precisa estar bem sintonizado com Deus, bem conectado com Deus. A sua comunhão precisa estar bem íntima com Deus. E quer saber por quê? Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Enquanto você dorme, Deus cuida da sua lavoura. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você pode até dormir, mas os anjos do Senhor não dormem. Mas isso só acontece com aqueles que são ovelhas de Deus. Vai aqui uma pergunta muito simples. Você já é ovelha do pasto do nosso Senhor e Salvador Jesus? Quem vai cuidar da sua lavoura enquanto você dorme, enquanto você descansa? Quem vai cuidar da sua árvore, da semente, dos frutos? Olha, nós vivemos no mundo físico, mas esse mundo, ele é recheado pelo mundo também não físico, um mundo espiritual. E nesse mundo, muitas vezes nós temos muito pouco conhecimento, muito pouco acesso, mas o nosso pouco conhecimento não invalida as verdades contidas nesse mundo espiritual. E você precisa, assim como eu, muito de Deus, mas muito mesmo, daquele Deus protetor, daquele Deus provedor. Sabe, nós conhecemos pessoas que há bem pouco tempo atrás tinha um mundo de coisas, hoje não tem nada. Conhecíamos famílias que eram famílias quase que perfeitas, hoje estão praticamente destruídas. Conhecíamos pessoas que tinham saúde de ferro, hoje não tem saúde para dar 2, 3 passos. Será que isso é uma mera coincidência da vida? Isso é apenas obra do acaso? Pare e pense comigo. Pode ser que não. Pode ser que alguém do mal tenha colocado o joio no meio da sua plantação de trigo. E se isso aconteceu, clame a Deus, busque a Deus, peça a Deus libertação, peça a Deus perdão por ter se associado a um filho das trevas, a um bode transvestido de ovelha, a um lobo. Peça a Deus perdão pelas alianças feitas,
pelas sociedades feitas. Porque no mundo espiritual foi assinado, lavrado uma escritura. Mas essa escritura pode ser cancelada em nome de Jesus Cristo, até mesmo porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do lobo, as obras do diabo. E se o problema é de cunho espiritual, Deus pode te dar libertação. E Deus pode te restituir tudo aquilo que porventura o lobo tenha levado ou tenha semeado de ruim na sua plantação, na sua lavoura. Acredite, maior é Deus que está em nós do que o inimigo, do que o mal, a semente do mal que está no mundo. Mas para tanto, você precisa ser de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e no mais ele tudo fará. Que Deus te faça abençoado, que Deus te faça feliz, que Deus te faça próspero. Que Deus lhe dê um excelente dia. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.